pornografia, o que isso acarreta na nossa vida. Eu confesso para vocês que eu já tinha estudado isso há algum tempo, tanto que quando o Bruno falou, eu falei, Bruno, eu tenho material, né? Só que aí eu comecei a ver essa semana e comecei a ver algumas coisas novas, porque o que eu tinha já estava meio antigo. Não obsoleto, porque os males continuam sendo os mesmos, na verdade, mas tinha um certo tempo. E essa semana, minha esposa está aqui, que ela não deixa eu mentir, eu pesquisei muita coisa a respeito disso. Hoje, por isso que eu disse que hoje eu não vou conseguir terminar, né, o que nós vamos começar aqui. Eu vi muita coisa, muito texto. Eu coloquei as referências, tem as referências aí nos slides. Então, assim, a estratégia montada por Satanás, por isso que eu disse isso na oração, ela tem obtido muito êxito, inclusive no meio evangélico, no meio religioso, no meio cristão, né? De antemão, os links vão estar aí, mas eu queria mencionar para vocês, indicar para vocês algumas pessoas que têm tratado desse assunto com muita propriedade. Aqui no Brasil, nós temos um católico, né? Na verdade, dois, vou destacar dois católicos. Um se chama Felipe Aquino, o livro dele se chama Consequências da Pornografia, é o livro que eu tenho usado aqui. Daqui a pouquinho eu vou pegar ele aqui, acho que ele está na minha bolsa. Eu vou pegar ele para me mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui agora. Não, acho que não está na minha bolsa, eu estava lendo. Já sei, está aqui, ó. Pronto. Esse livrinho, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o livro? Não, levanta mais aí, cadê o livro? Sim? Deu para ver? Agora sim. Maravilha. Agora sim. Professor Felipe Aquino é um católico, né? Mas ele escreve com muita propriedade sobre o assunto. Um padre também chamado Paulo Ricardo, ele tem algumas palestras sobre isso que são muito boas. E nos Estados Unidos, nós temos um pastor evangélico chamado Josh McDowell, né? Ele tem um site que se chama Just One Click Away, a um clique de distância, né? Ele trabalha ajudando pessoas que são viciadas em pornografia. E também tem um site que se chama Your Brain on Porn, né? A pornografia no cérebro, o efeito da pornografia no cérebro, né? Como a pornografia reage, como o cérebro humano reage à pornografia. Ele vai tratar disso. O nome do rapaz, me fugiu agora, me deu um branco agora, mas eu vou lembrar o nome e depois eu passo para vocês. Mas o site, ele tem várias versões, né? Então você vai conseguir uma versão, vai conseguir acessar numa versão em português, qualquer um desses dois sites. E no próximo sábado, eu vou usar vídeos deles e argumentações que eles trazem, tá? Hoje menos, né? Mas de antemão eu indico esses sites para vocês, essas pessoas, porque eles têm um trabalho muito bom nessa questão. Obviamente, a gente vai divergir, por exemplo, o criador do site Your Porn on Brain, Your Brain on Porn, ele é ateu, né? O Josh McDowell é pentecostal, os dois, o professor Aquino e o padre Paulo, são católicos, e há uma divergência teológica, obviamente, né? Mas sobre este assunto, eles falam com muita propriedade, então fica aqui a indicação, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é que, assim, esses slides eu vou disponibilizar no grupo, né? Então, não se preocupem em questões de anotar essas coisas, né? Eu tenho comigo que eu acho que se eu dividir, a gente espalha a mensagem mais rápido. Eu sei que tem algumas pessoas, e eu nem critico, né? Cada um age da forma que achar melhor, que preferem não dividir. Às vezes ele foi lá, fez o trabalho e tal, ele prefere não dividir. Eu já penso diferente. Eu prefiro dividir, porque eu acho que dividindo a gente alcança mais longe, né?
Uma vez eu pedi para um pastor, é importante, falei para ele me passar um PowerPoint que ele apresentou, ele falou que não podia, porque ia publicar, e eu fiquei um pouquinho chateado, e aí eu não quero que ninguém passe por isso. Então, se pedir para mim, eu dou, e esse daqui eu vou disponibilizar no grupo, tá bom? Bom, mas vamos lá. Falando das consequências da pornografia, vamos iniciar, vamos adiante. Eu quero começar lendo um texto bíblico, está no livro de Coríntios, capítulo 13, capítulo 6, versículos 13, 15, 18 e 19. A Bíblia diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma coisa curiosa sobre esse texto, né, é que normalmente nós usamos esse texto em estudos bíblicos, em pregações, para falar de saúde, né? Para falar do cuidado com o corpo, de alguns alimentos que não devem ser ingeridos, né? No entanto, quando você pega o contexto, a questão aqui não é nem alimento em si, né? Por exemplo, o verso 18 vai dizer: foge da fornicação. Lá no verso 15, ele vai dizer: o corpo não é para fornicação. Né? Aí, nos versos 18 em diante, ele vai dizer: o que fornica peca contra o seu corpo. No verso 19, ele vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ele está falando que o corpo é templo do Espírito, é santo, tem que ser preservado da fornicação e não da alimentação impura. Entende? E aí o verso 10 vai dizer: fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo, não fornicando, ok? A palavra pornografia, ela é uma junção de duas palavras gregas, ok? Porné, vem prostituta, e grafiem, ou grafia, né, que vem de gravar, escrever, ilustrar. Isso significa literalmente descrição ou ilustração da prostituta ou da prostituição. O Samuel havia comentado sobre essa imagem, e por quê? Essa imagem é uma imagem indiana, um templo chamado, aqui em português, né, vai dizer Cajuaru, né? Cajuaru. É um templo milenar, ok? Mas por que eu peguei essa imagem e coloquei ela aqui? A questão da pornografia, ela não é recente, ela é milenar. E ela invadiu todas as culturas. Se nós estudarmos, por exemplo, Romanos capítulo 1, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo falando da pornografia explícita que acontecia em Roma. Se nós estudarmos Gênesis capítulo 19, Gênesis, isso mesmo, capítulo 19, nós vamos ver ali Deus destruindo Sodoma e Gomorra, segundo Judas, verso 7, por conta das práticas sexuais ilícitas que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha muitos pecados. Lá acontecia muita coisa errada. Mas o pecado que subiu ao céu, segundo Judas, verso 7, né, se vocês quiserem abrir a Bíblia, vocês podem consultar. O pecado que subiu ao céu, que fez transbordar o cálice da ira de Deus, foi o pecado das práticas sexuais ilícitas. Ok? Então, quando nós vamos para a história, nós vemos a Grécia Antiga, por exemplo, também era totalmente erotizada, né? Sexualizada nesse sentido, pornográfica. Então, isso era muito comum nas culturas antigas, isso não vem de agora. Tá? A pornografia explícita
não vem de agora. O que eu chamo a atenção? Todas as vezes que uma civilização se embrenhou descontroladamente pornografia adentro, houveram consequências graves na questão da formação do caráter e na própria subsistência dessa nação, desse povo, né? E conosco não parece que o caminho vai ser diferente, sabe? Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Chegou um tempo que Deus falou, não, preciso destruir, né? Roma, né? Roma se perdeu nos seus erros. A Grécia antiga, enfim. E agora não parece que o nosso futuro vai ser diferente, porque nós estamos, se não nos igualando, né? Desculpa, se não estamos piores, com certeza já nos igualamos a eles, ok? Vamos lá. E aqui, o livro, né, que eu mencionei para vocês, Consequências da Pornografia, ele vai, na página 20, ele vai dizer assim, que nós vivemos numa sociedade pornográfica. E eu separei algumas imagens aqui, e eu separei as melhores, viu? Tem uma campanha que aconteceu ano passado em Milão, e foram colocados alguns Ô, outdoors. André, as melhores que você quer dizer, as mais suaves, as mais tranquilas, né? Não, as mais tranquilas, as melhores, as que davam para usar. Sim. Tô dizendo. Não, eu tô Melhores no brincando. sentido. É que você falou Não, as mas é isso melhores, mesmo. então é bom a gente deixar claro. Não, é verdade, isso mesmo. As melhores no sentido de que dá para usar, porque tem algumas que, amigo, não tem jeito. Né? E que nem essas de Milão, por exemplo. Se vocês pesquisarem na internet, eu nem aconselho, né? Porque eu não vou mentir para vocês. Falar sobre pornografia, o ruim de falar sobre pornografia é você ter que pesquisar sobre a pornografia. Isso é ruim, porque eu vi cada coisa, irmãos. Eu tive que ver para poder montar a pesquisa, né? Então, assim, eu nem aconselho vocês a fazerem isso, porque vocês vão ver coisas horríveis como eu vi, né? E não sai tão fácil da cabeça, sabe? Eu tive que ver, obviamente, porque eu estava fazendo a pesquisa, né? Mas se você não tiver, pega, usa isso daqui que eu fiz, pronto, para não ter que contaminar mais gente, deixa só eu contaminado. Usa isso que eu fiz, né? Mas, por exemplo, lá em Milão, eles lançaram uma campanha de lingerie, se eu não estiver enganado, no ano passado. E eles colocaram outdoors enormes em vários pontos da cidade, com mulheres seminuas, né? E aí a população está reclamando perante a justiça, estão entrando com processos, pedindo para esses outdoors, do tamanho de prédio, outdoors enormes, pedindo para eles serem removidos, porque está dando problema no trânsito. Estão acontecendo acidentes por conta dos outdoors. Eu não coloquei a imagem aqui, porque a imagem é muito pesada, né? Então eu resolvi preservá-los disso, entende? Mas para você ter uma ideia do quão terrível é a imagem, está dando problema no trânsito, né? O trânsito está lento, está acontecendo acidentes por conta das imagens das mulheres seminuas que foram colocadas lá, ok? E aí a gente vê que por exemplo, a pornografia ela está em todas as áreas. Irmãos, enquanto eu levantava as informações, eu vi que existe pornografia em tudo. Em tudo. Todos nós que estamos aqui ouvindo, sem medo de errar, eu digo que já fomos contaminados com a pornografia em maior ou menor grau. Todos nós. Né? Porque é impossível, inclusive o texto está aqui do livro, né, da página 20, diz assim, ó, aos poucos, mesmo aqueles que não procuram a pornografia, que eu acredito ser o nosso caso, parecem ser encontrados por ela. Estamos nos tornando uma sociedade pornográfica. Então, mesmo que você não procure a pornografia, você acha o site, ele vai comentar isso no livro, você acha um site, abre um site fazendo uma pesquisa, aparece uma mulher pelada do lado, um homem pelado do lado, né? Se você está buscando uma coisa totalmente avessa, totalmente contrária àquilo, mas essa inteligência maldita artificial do Google
Eu não sei o que ele pensa, que ele fala que ele acha que você quer ver pornografia. Então, ele traz algo pornográfico para você ver, ok? Você está dirigindo o seu carro, de repente você se depara com um outdoor como esse, né? Uma mulher seminua. Você está assistindo sua TV, de repente você se depara com o comercial da Devassa. Entende? Então, nós estamos expostos à pornografia o tempo todo. Não existe ninguém que não tenha sido contaminado por ela. Né? O Josh McDowell, ele apresenta uma pesquisa, na semana que vem, como eu disse, eu vou mostrar para vocês, ele apresenta uma pesquisa que diz que mais ou menos aos 9 anos de idade, todas as pessoas são contaminadas por pornografia. Né? Na média, aos 9 anos de idade. As pessoas já têm o seu primeiro contato com pornografia. Bom, a pornografia, tem alguns estudos, eu vou mostrar aqui para vocês alguns, que a tratam como um novo narcótico. Por que um novo narcótico? Porque os efeitos da pornografia no cérebro, eles são idênticos e, em alguns casos, até piores do que o dos narcóticos. Né? Alguns psicólogos já comparam os efeitos da pornografia aos efeitos causados pelas drogas. Dá uma olhada nisso daqui. Isso daqui é uma pesquisa, né, que foi feita em 2013 por Morgan Bennett, um pesquisador estudioso. Né? Ele fez um levantamento. Né? Tudo começou por uma frase que disseram para ele vai contar aqui. Ele diz assim, que outro dia ele ouviu um cara dizer na Starbucks é a maior rede de café dos Estados Unidos, tá? Ele ouviu um homem dizer que o maior traficante de droga dos Estados Unidos é a Starbucks. Aí ele diz assim, sendo a parte culpada desse tipo de tráfico, por quê? Ele usa drogas, né? Ele usa café, né? Então ele fala, sendo a parte culpada desse tipo de tráfico de drogas, que é a venda de café, me recuso a discutir os méritos de tal acusação. Mas, e se eu dissesse que a internet é o maior traficante de drogas dos Estados Unidos? Aí ele vai dizer assim, que um crescente corpo de pesquisas apoia tal afirmação, no que se refere a um novo narcótico. A pornografia na internet. A pesquisa nacional sobre o uso de drogas e saúde estimou em 2008, tá? Então hoje está muito pior, que havia 1,9 milhão de pessoas que eram usuárias de cocaína. Lembre-se que nós estamos falando dos Estados Unidos, tá? Isso é só na América. 1,9 milhões, isso em 2008, de usuários de cocaína. De acordo com a Agência Central de Inteligência, existem 2 milhões de usuários de heroína. Ok? Nos Estados Unidos, cerca de 600 a 800 mil são considerados viciados em droga. Então, se você somar todos os viciados ali, 1,9 milhão de cocaína, mais 2 milhões de heroína, mais de 600 a 800 mil considerados viciados nas outras drogas, você não chega a um número de 4 milhões de pessoas. Ou, desculpa, a de 5 milhões de pessoas. Ok? Vai dar 4 milhões e um pouquinho. Aí ele diz assim, compare esses números aos 40 milhões de usuários regulares de pornografia online na América. Irmãos, todos os drogados, usuários de drogas dos Estados Unidos, de todas as drogas dos Estados Unidos, em 2008, eles somados, dava um pouquinho mais de 10% do que o total de usuários da internet que acessavam sites pornográficos. É um número astronômico, e hoje esse número é muito maior. Tá? No último estudo, eu vou mostrar dados para vocês de pesquisas. Então, eu não quero dizer que é no próximo, porque eu não sei se o último vai ser o próximo, se o próximo vai ser o último. Mas no último estudo eu quero mostrar dados. Se for o próximo, no próximo estudo eu mostro para vocês. Tá? John Piper, ele é um pastor batista, né? Ele comentando a pesquisa de Morgan Bennett, ele diz assim, está aqui o porquê do poder viciante da pornografia ser pior do que as drogas.
Aí ele vai falar, a cocaína é considerada um estimulante que aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Dopamina é o principal neurotransmissor, a gente vai falar um pouquinho mais de dopamina para frente. Dopamina é um neurotransmissor que as substâncias... é o principal neurotransmissor que as substâncias mais viciantes liberam. Heroína, por outro lado, é preparada com ópio, que tem um efeito relaxante. Ambas as drogas provocam tolerância química, né, que requer quantidades cada vez mais altas de droga para atingir a mesma intensidade do efeito. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso, porque isso é muito interessante. O que eles vão dizer? Por exemplo, quando você usa, e a gente vai falar também do sistema de recompensa do cérebro. Bom, quando você usa uma droga, o seu cérebro, ele libera uma quantidade excessiva de dopamina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, né? Junto com mais alguns outros hormônios ali, eles constituem os hormônios do prazer. O cérebro libera uma quantidade absurda de dopamina, então você tem uma sensação muito boa. No entanto, quando você usa a droga uma segunda vez, o cérebro ele vai meio que se acostumando, se adaptando. Então, na segunda vez, ele libera menos, né? Menos dopamina. E aí você precisa usar uma quantidade de drogas maior para poder ter o mesmo resultado que você teve na primeira vez. É por isso que vicia. Ô, Bruno, essa câmera tá me pegando bem? Ou não? Tá ótimo, dá para pegar muito bem. Tá ótimo. Tá bom, então. Beleza. É que eu não tô vendo aqui, então não sei se está focado. Não, Bom, tá focado, tá ótimo. ok. Aí ele vai falar da pornografia agora. Olha o que o John Piper vai falar. Ao fazer ambos, o despertar, que é o efeito de alta, né, via dopamina, e causar um orgasmo, o efeito relaxante do ópio, isso é um tipo de polidroga, né? A pornografia, ela causa o efeito alto da dopamina e o efeito relaxante do ópio ao mesmo tempo. Então, perceba, enquanto a heroína ela causa apenas esse efeito relaxante de êxtase, esse efeito relaxado, né? E a dopamina, esse efeito de felicidade na cocaína, a pornografia, ela causa ambos os efeitos. Por isso ele chama ela de polidroga. Ok? Aí ele diz assim, ó, que provoca ambos os tipos de substâncias químicas viciantes no cérebro de uma vez, aumentando sua tendência viciante. Mas Bennett, né, vai dizer John Piper, mas Bennett diz, pornografia na internet faz mais do que apenas aumentar significativamente o nível de dopamina no cérebro por uma sensação de prazer. Ela literalmente altera a matéria física do cérebro para que novos caminhos neurológicos necessitem de material pornográfico, a fim de provocar a sensação de recompensa desejada. E isso aqui, irmãos, é um negócio tremendo. Porque o excesso da dopamina no cérebro, ele altera a estrutura física do cérebro. Dá uma olhada nisso daqui, ó. A pornografia é visualmente magnética para o cérebro. Criam novos padrões de programação do cérebro. As experiências repetidas formalizam a programação. Se eu tomo a mesma dose de alguma droga repetidas vezes, o meu corpo começa a tolerá-la. Precisarei tomar uma dose mais elevada da droga, a fim de que tenha o mesmo efeito que tinha na dose mais baixa da primeira vez. Por isso, a experiência de ver pornografia e praticá-la cria a necessidade no cérebro de mais e mais, só para alcançar o mesmo nível de prazer. O que ele vai dizer? O que ele está explicando aqui? Que assim como a droga, você precisa usar cada vez mais para obter o mesmo nível de prazer que você teve na primeira vez, com a pornografia é a mesma coisa.
Hoje você vê uma cena que nem é tão picante, mas aquilo provoca uma liberação alta de dopamina no seu cérebro e vai causar uma sensação uma sensação agradável. Da próxima vez, se você ver a mesma cena, a sensação não será tão boa. Então você agora precisa ver uma cena mais picante para que você tenha a mesma sensação da primeira vez. E cada vez isso tem que ir aumentando, né? Eu tenho aqui o depoimento de um assassino em série. Ele estava na cadeira elétrica. Isso daí eu vou falar no próximo estudo para vocês, só vou dar um pouquinho de spoiler aqui, né? Ele estava na cadeira elétrica e ele diz que ele começou a matar porque ele era viciado em pornografia e chegou um momento que a pornografia já não satisfazia mais. E eu vou explicar também depois por que isso acontece. Ele ele viu que a pornografia não satisfazia mais, então ele teve que dar um passo além. O passo além foi matar. Ele matou 31 mulheres, né, nos Estados Unidos, até ele ser morto. Então, assim, depois eu vou dar mais detalhes disso no outro estudo. Mas o fato é, a busca por prazer incessante, ela tem limite. Chega uma hora que você não alcança mais o prazer desejado. Então, aí é a hora de você dar um passo além. É o que acontece com os viciados de drogas, é o que acontece também com os viciados em pornografia. E aí, na página 31 do livro, diz assim: a pornografia atua como a combinação de múltiplas drogas, explica Strutter. Daqui a pouco eu vou falar também quem é esse Strutter, vocês vão saber, né? Então, perceba que o Strutter e o Bennett, eles têm a mesma visão. O Bennett chama, o John Piper, chama a pornografia de polidroga, né? E o Strutter, ele chama de múltiplas drogas, que é como se fosse a combinação de múltiplas drogas. Bom, falando de busca incessante pelo prazer, o livro ele traz um texto na página 7 que diz assim: a mentalidade moderna prega que o homem deve satisfazer todos os seus instintos sexuais. O homem é empurrado para as práticas hedonistas. Há um bombardeio da mídia, da internet, para que cada vez se consuma mais pornografia e se entregue a todo tipo de prazer sexual. O hedonismo, né, e aqui tem uma imagem aqui do lado, o hedonismo busca incessante pelo prazer como bem supremo. Por extensão, né, é a excessiva busca pelo prazer como modo de vida. Isso é o hedonismo, e é justamente isso que o viciado em pornografia faz. A cabeça dele é movida pelo desejo de obter prazer, a qualquer custo, tá? Chega um momento, né, nós vamos ver isso, chega um momento que ele já não mede mais as consequências. O importante é obter prazer. O importante é receber uma sobrecarga, uma dose exagerada de dopamina no cérebro. Bom, William Strutter, o rapaz que eu mencionei há pouco, ele é um psicólogo com formação em neurociências, especialidade nas bases biológicas da conduta humana, da faculdade de Wheaton, né? Ele afirma que os homens parecem ter sido feitos de tal maneira que a pornografia sequestra o funcionamento adequado de seu cérebro e tem efeito de longo prazo em seus pensamentos e vidas. Irmãos, nós somos todos adultos aqui. E de uma forma ou de outra, nós fomos afetados pela pornografia. Não precisa me responder, obviamente, mas você sabe do que eu estou falando. É fácil de esquecer o que você viu? Você consegue se desfazer daquela memória com facilidade? Obviamente que não. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa aqui, eu vi uma cena de dois homens nus transando. Irmãos, misericórdia, eu não esqueci aquela desgraça até hoje, sabe? E não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando, né? Como eu disse, às vezes você pesquisa uma coisa, o Google te mostra outra, a internet te mostra outra, né? Eu fiz um estudo há um tempo atrás também sobre zoofilia, né? Eu vi algumas cenas absurdas,
né? Eu acho que eu tenho esse material aqui ainda. Então, o que acontece? A memória desse tipo de cena, dessas visões, ela não se desfaz com facilidade. E é justamente isso que Strutter está falando. Ele diz que a pornografia sequestra o funcionamento adequado do cérebro, o cérebro fica doente, ele não vai funcionar mais da maneira adequada, da maneira correta, né? E os efeitos disso, eles são de longo prazo, não é a curto e médio, são de longo prazo. Os pensamentos, né, nos pensamentos e nas vidas das pessoas afetadas pela pornografia, ok? Bom, ainda falando da busca pelo prazer, né, na Gazeta do Povo, jornal Gazeta do Povo, saiu uma matéria há algum tempo atrás. O título da matéria é A Pornografia Deixa Marcas para Toda a Vida. Você pode pesquisar na internet, você vai achar, o link está aqui também. Tá? Ele dizia assim: a busca pelo prazer parece ser o principal motor de muitas pessoas. Não se poupam esforços para conseguir saciar os desejos mais estranhos, alguns deles com requintes de crueldade. A pornografia, ela leva a pessoa a ver o outro como um objeto. Ele não, na cabeça dele, e o Terry Crew fala bastante disso, ele foi viciado em pornografia, na cabeça dele, a outra pessoa é um mero instrumento de prazer. Não é um ser humano, não é alguém que tem sentimentos, não é alguém que tenha coração, não é alguém que não é um ser humano, né? Sintetizando isso que eu quero dizer, né? Resumindo, não é um ser humano. É apenas um objeto de prazer, alguém que você pode usar e depois descartar, ok? E a forma de prazer, né? Vocês vão se lembrar, eu acho que até a Suelen falou dele no estudo, acho que falou sim, do Marquês de Sades, né? A forma como ele agia com as mulheres, né? O nome sadismo, né, sádico, ele vem do Marquês de Sades, porque a forma como ele fazia sexo com as mulheres, torturando, machucando, né, isso ficou muito marcado, né? E hoje qualquer pessoa que haja de forma semelhante é chamada de sádico, ok? Então assim, mas o que aconteceu com ele acontece com muitas pessoas hoje também. Ele está preocupado em obter prazer, às vezes com requintes de crueldade, como diz o texto. O importante é que ele se satisfaça, ok? Então, a pessoa que é viciada em pornografia, ela não tem ela não avalia muito bem, né, o sofrimento alheio. Ela está se preocupando, o que importa para ela é a satisfação que ela vai obter. Bom, o que acontece com o cérebro? E a partir daqui eu vou começar a tentar explicar para vocês isso daí. Nos anos 50, mais especificamente em 1954, Milner e Olds, né, Peter Milner e James Olds, da Universidade McGill, eles começaram a fazer alguns experimentos com ratos. E o que eles fizeram? Eles colocaram eletrodos na cabeça desses ratinhos, ok? E eles tinham 4 botões etiquetados A, B, C e D. E quando o ratinho chegava perto do botão A, eles apertavam o botão do controlezinho que eles tinham. Eu tenho aqui a foto, eu vou mostrar para vocês. Do controlezinho que eles tinham, né? E aí o rato tomava um choque, uma descarga, né, do eletrodo e ele se afastava. Mas aconteceu um acidente. E é engraçado como as maiores descobertas da ciência, elas acontecem por acaso, né? Aconteceu um acidente. Um eletrodo escorregou para uma parte do cérebro do rato que não deveria, não foram eles que colocaram. O eletrodo escorregou para lá por acidente. E aí, quando o rato chegava perto do botão A, eles apertavam o botão do eletrodo para dar a descarga no choque elétrico no rato, para que o rato se afastasse. Só que ao invés disso, o rato se aproximava do botão. E toda vez que ele se aproximava do botão, eles apertavam o botão do choque. Só que o rato estava gostando do choque. Ele não estava fugindo agora. Ele só queria ficar perto do botão A. Em horas, por exemplo, por hora,
ele chegou a passar 7.000 vezes perto do botão A, esperando que fosse apertado ali o controlezinho do eletrodo, né, para ele sentir aquela sensação. O que aconteceu com esse rato? Ele abandonou a comida, ele abandonou a água, abandonou os filhotes e teve que ser retirado da experiência para ele não morrer de fome. O que eles perceberam? Eles encontraram aquela região do cérebro para a qual escorregou o eletrodo, é a região do cérebro onde se concentra o centro do onde se encontra o centro do prazer. Por isso que o rato estava gostando. Ao invés dele tomar o choque e fugir, o rato estava tendo sensações prazerosas. O nível de dopamina que estava sendo derramado no cérebro do rato, ele era gigantesco. E por conta do prazer que ele estava tendo, o rato não se lembrava mais ou não dava mais atenção nem para comida, nem para água e nem para filhote. Ele só queria obter o prazer. Tem aqui a imagem do rato, ó, tá vendo o eletrodo ligado na cabecinha dele? Né? E aqui os pesquisadores do lado aqui, ó, né? Com a caixinha do rato, né? Onde estava o eletrodo, e aí tem um desenhozinho aqui embaixo que ilustra bem o que estava acontecendo. Tinha um controlezinho do lado, né? E o eletrodo ligado na cabeça do rato. Quando ele chegava, eles apertavam o botão. Só que como o eletrodo escorregou para a parte do cérebro onde se concentra o núcleo de prazer, né, o rato já não se afastava mais do botão, ele começou a gostar, e aí eles descobriram, fizeram esse avanço. Isso mudou, né, a neurociência de lá para cá, da década de 50 para cá, por conta dessa descoberta acidental que eles fizeram. E é exatamente o que acontece com o usuário de pornografia. Por que ele quer acessar conteúdos pornográficos cada vez mais? Porque ele é como o ratinho, né? E o conteúdo pornográfico é como o botãozinho do controle. Todas as vezes que ele vê, é disparado, é liberado, melhor, na cabeça dele, uma quantidade absurda de dopamina, esse hormônio do prazer. E é por isso que tanto viciados em droga como viciados em pornografia, às vezes esquecem da própria vida. Se esquecem de comer, se esquecem de tomar banho, se esquecem de se alimentar, né? Se esquecem da família, porque eles estão focados em obter prazer. Bom, cada droga de abuso tem o seu mecanismo de ação particular, mas todas elas atuam direto ou indiretamente ativando uma mesma região do cérebro, o sistema de recompensa cerebral. Isso é um sistema, irmãos, que o nosso cérebro tem, que ele recompensa os estímulos que ele entende que é bom, né? Por exemplo, você vê uma árvore bonita, né? O cérebro libera uma quantidade de dopamina. Você escuta uma música boa, uma música que você gosta, o cérebro libera uma quantidade de dopamina. Então, é uma recompensa que o cérebro dá por conta de algo prazeroso que você está ouvindo ou vendo, ok? E aí ele vai dizer assim, ó, esse sistema é formado por circuitos neurais responsáveis pelas ações reforçadas positiva e negativamente. Essa questão de ação reforçada, quem fez pedagogia e quem fez licenciatura aqui vai saber, porque isso vem lá das experiências de Skinner, né? E quando nós fizemos a faculdade, nós temos ali um conteúdo pedagógico que vai falar bastante de Skinner, suas experiências, né? E esse reforço positivo e reforço negativo, o Skinner e suas experiências, ele dava incentivos, né? Quando o incentivo era bom, chamado de positivo, a reação era uma. Quando o incentivo era ruim, chamado de negativo, a reação era outra, né? Então, o cérebro, ele reage dessa forma. Isso foi uma descoberta que ele fez, né? Que o cérebro reage de uma forma quando o estímulo é bom, de outra forma quando o estímulo é ruim. Eu estava lendo aqui alguns artigos e eu vi que, por exemplo, quando o estímulo é bom, o cérebro libera uma quantidade de dopamina. Falando do drogado, né? O drogado aqui vai ser o nosso objeto de parâmetro com a pornografia. Falando do drogado, você
dá a droga para ele usa a droga, né? E ele vai liberando dopamina. Só que chega um momento que a droga já não faz mais efeito. Como nós já dissemos, ele tem que usar umas quantidades maiores. Só que, se você tira a droga, né? Se você vai dando quantidades maiores, ele fica tranquilo. Ele não está tendo a mesma sensação, né? Aquela sensação que ele teve no início, ele não está tendo mais, né? Mas ele fica satisfeito em usar aquela droga. No entanto, se você tira aquela droga, o estímulo negativo, no caso, o cérebro começa a liberar cortisol, né? E ele vai começar a ficar mal-humorado, e aí é onde acontece a crise de abstinência. E aí, seja com o drogado, seja com aquele que toma café, por exemplo, já vi pessoas tendo crise de abstinência que tomam café, o alcoólatra, né? O obeso que gosta de comer e de repente a comida lhe é tirada, né? Então o cérebro ele reage de acordo com os estímulos. Quando nos deparamos com um estímulo prazeroso, nosso cérebro lança um sinal. Qual que é o sinal? O aumento de dopamina. Normalmente, existe um aumento de dopamina com estímulos prazerosos, causados muitas vezes por alguns alimentos, pela atividade sexual, ou por estímulos ambientais agradáveis, como eu disse para vocês, uma árvore bonita, uma paisagem bonita, uma música boa, né? As drogas de abuso agem no neurônio dopaminérgico, isto é, no neurônio cujo principal neurotransmissor é a dopamina, induzindo a um aumento brusco, exagerado de dopamina no núcleo accumbens, é uma parte do cérebro. Mecanismo comum para a prática de todas as drogas de abuso. Esse sinal é reforçador, associado a sensações de prazer, fazendo com que a busca pela droga se torne cada vez mais provável. Então, é por isso que as pessoas se tornam viciadas, né? A busca deles não é pela droga, não é pela droga em si, mas a busca deles é pela dopamina que o cérebro libera quando eles usam a droga, seja a droga lícita ou ilícita, né? Sejam drogas proibidas como maconha, cocaína, proibidas aqui no Brasil, né? Como maconha, cocaína, heroína, ou drogas lícitas como cigarro, álcool, ok? Funciona mais ou menos assim, ó. Você tem desejo de comer, por exemplo, chocolate. Vamos lá. Mulher tem muito isso, né? Mais do que homem até. Ela tem o desejo de comer o chocolate. Aí ela come o chocolate. O cérebro, lá no setorzinho lá de prazer, lá nos núcleos de prazer, libera a dopamina. Essa dopamina vai para o córtex frontal. O córtex frontal recebe isso e diz para o cérebro, para o corpo, que aquilo é prazeroso, que aquilo é agradável. Logo, você vai ter outras vezes, em outros momentos, vontade de comer novamente aquilo. Entende? Porque o cérebro entendeu que aquilo é agradável. Então, a próxima vez que você vê um chocolate, você vai querer comer, porque é agradável. No entanto, ele não vai te dar o mesmo prazer que ele deu na primeira vez. E aí você acaba comendo uma quantidade mais excessiva. É isso que acontece com algumas pessoas também a respeito do descontrole alimentar, né? O uso repetido de drogas de abuso produz alteração no sistema nervoso central, que podem levar a alterações comportamentais, tolerância e sensibilização. Essa questão da sensibilidade à droga, ela vai se perdendo com o tempo por conta do uso exagerado. A tolerância, a pessoa vai se tornando tolerante à droga, né? Essas alterações comportamentais contribuem para aumentar a saliência do incentivo e o desejo de consumir mais drogas. Bruno, só um pedido. Quando for 9h30, por favor, você me avise, porque eu quero encerrar às 9h30, porque aí eu dou meia hora para os irmãos fazerem perguntas, se tiverem. Tá bom? Bem, pode deixar. Obrigado. É que eu não estou vendo o relógio aqui. Bom, vamos lá. Quando uma droga é administrada repetidamente,
não provoca mais o mesmo efeito. Ou é preciso aumentar a dose para ter a mesma sensação. Disse que a pessoa está tolerante, né, ao efeito da droga. E esse fenômeno, a tolerância, é comumente encontrado nas pessoas que se tornam dependentes de droga. O dependente de droga, ele já é tolerante àquilo. O alcoólatra, ele é tolerante ao álcool. Ok? Quando uma pessoa se envolve em pornografia e masturbação, ela estimula o cérebro a produzir um bombardeio de dopamina, que é um neurotransmissor potente que tem a ver com o prazer, o ânimo. Em situações normais de alegria, a dopamina também, e a serotonina, a endorfina, né, são todos hormônios de alegria, de prazer, é produzida e ativa os circuitos cerebrais. Mas quando ela é exageradamente produzida, quando há um estímulo anormal para a sua liberação, e aqui, irmão, só um ponto interessante, todos os hormônios que são liberados pelo nosso corpo, seja a endorfina, dopamina, serotonina, adrenalina, todos eles são hormônios que, quando liberados normalmente, eles trazem benefícios para o corpo, ok? Mas todos eles, quando liberados anormalmente, quando é forçada a liberação desses hormônios, eles deixam a pessoa viciada e vão causar problemas no sistema nervoso central, no cérebro, no comportamento. Isso vai refletir no comportamento, na tomada de decisão. Eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Então, assim, Deus ele fez tudo certinho no nosso corpo. No momento certo, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina é para ela ser liberada em momentos de extrema necessidade, em que você precisa agir rápido, né? Só que algumas pessoas, elas praticam esportes radicais que fazem com que a adrenalina seja liberada de forma anormal. O que acontece com essas pessoas normalmente? Elas são viciadas nesses esportes, né? E isso gera problema no sistema nervoso central, vai gerar sérios problemas de saúde, né? Uma descarga de adrenalina anormal no corpo, ela gera vários problemas de saúde, ok? Isso também acontece com a dopamina. Bom, dito isso, quando ela é produzida, daí o cérebro, né? Daí o cérebro, percebendo isso, tenta controlar a situação. O cérebro percebeu que tem uma carga anormal de dopamina sendo liberada, né? Ela vai prejudicar o funcionamento cerebral. O cérebro percebe isso e o que ele faz? Ele tenta resolver a situação. Ele tenta se defender da agressão através de um bloqueio de receptores das células do sistema nervoso central que estão nos neurônios seguintes. Eu vou mostrar para vocês aqui a sinapse. A sinapse é quando os neurônios, basicamente quando eles se comunicam, né? Só que o que o cérebro faz quando ele vê uma quantidade excessiva de dopamina? Ele recolhe, ele fecha os receptores os neurotransmissores os receptores desse neurotransmissor. Ele fecha. Então o cérebro, ele fica, como se ele tivesse alagado de dopamina, sem um bueiro para escorrer. Tem até essa comparação aqui, daqui a pouco eu vou ler para vocês, né? Bom, ele começa a bloquear os receptores, enfim, no sistema nervoso central, onde estão os neurônios seguintes que compõem os circuitos cerebrais. O neurônio fecha a recepção do neurotransmissor, que foi liberado exageradamente por conta do estímulo pornográfico, da masturbação, né, para evitar essa estimulação exagerada. Olha só, a descarga de neurotransmissores no cérebro, no caso da prática da masturbação e da pornografia, é correspondente ao que ocorre no caso do usuário de drogas, com o uso de cocaína, né? Diante, então, da descarga exagerada da circunstância, o cérebro pode se esgotar. Os circuitos cerebrais podem apresentar defeitos. Lembra que eu mostrei para vocês que o cérebro fica doente? Ele literalmente adoece. E surgem sintomas na vida da pessoa, como irritabilidade, ansiedade, dores, espasmos musculares, insônia e a depressão. Por quê? Porque ao fechar os receptores do próximo neurônio,
na cadeia eletroquímica cerebral, o cérebro faz um esforço para tentar se recuperar das consequências da violação das leis da saúde. Grosseiramente comparando, e aqui a questão do bueiro que eu falei para vocês, né? É como. Desculpa, não é aqui ainda. É como colocar um redutor num cano de água que fecha parcialmente a passagem do líquido para evitar o seu desperdício. No caso do fechamento do receptor, isto ocorre para evitar o estímulo exagerado, anormal, que pode esgotar o cérebro. Você pode experimentar prazeres ao encontrar uma pessoa querida, observar uma cena exuberante na natureza, ou ter um momento de elevo espiritual ao orar, né? Ao ajudar uma pessoa de forma voluntária, enfim. Nesses casos, a descarga é normal. Tá? Então, se você está ajudando uma pessoa, você está fazendo uma oração, você está andando num parque, ou mesmo fazendo amor com o teu cônjuge, porque, e vale ressaltar isso, eu já devia ter feito isso no começo, o sexo não é o problema aqui, tá? O sexo, quando feito da forma correta, conforme a orientação da palavra de Deus, ele é uma bênção, né? O grande problema é a deturpação do sexo. A pornografia, ela deturpa o sexo. E aí gera problema, né? Então, quando você está se relacionando intimamente com o seu cônjuge, o cérebro libera uma quantidade de dopamina e torna aquele momento agradável, ok? Bom, mas se você exagera na produção da descarga, como a pornografia, masturbação, drogas como cocaína, o cérebro fica treinado, ele se adapta. Tem uma coisa que se chama neuroplasticidade do cérebro. É a capacidade de um cérebro lesado, viciado, doente, se adaptar àquelas funções, né? Ele vai tentar, mesmo com... o que ele faz? Essas atitudes anormais, o cérebro começa a tratar como se fosse normal, é o novo normal, entende? Esse é o novo normal do cérebro. E ele começa a agir agora de acordo com isso, né? Só que isso traz problemas, isso traz efeitos externos, né? Tem o problema interno no cérebro, mas vai ter consequências externas. Bom, para isto, você precisa admitir... desculpa, mas infelizmente, né, e isso é o vício, né? Aí ele diz, mas infelizmente, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro viciado se desenvolver normalmente, desenvolver suas funções, né? Para isto, né, você precisa admitir que perdeu o controle sobre o impulso. Tá, eu tirei um trecho do texto aqui, agora que eu estou vendo, não tá se ligando. Mas o que acontece? Ele vai falar da questão do problema que é gerado pela o excesso de dopamina, como o cérebro se adapta, né, na questão da neuroplasticidade, está faltando um pedacinho do texto aqui, né? E aí ele vai falar como que a pessoa se recupera disso. Ele vai falar que para a pessoa se recuperar, primeiro, ela precisa admitir que perdeu o controle. E esse é um ponto importante, porque não tem remédio se você não reconhece que está doente, ok? Na própria igreja, o próprio Cristo, ele só consegue te ajudar se você reconhecer o seu pecado. Se você achar que não tem pecado algum, ele declarou aos fariseus da época: eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Então, se você não entende que você é um doente, você é um viciado, eu falo, se não entende que você é um doente, não há o que fazer, né? Não tem como resolver o problema. Agora, se você admite que você tem um problema, esse é o primeiro passo, né? Aí, desculpa, ele fala, então primeiro para isso você precisa reconhecer que perdeu o controle sobre os seus impulsos na exposição da pornografia e na prática da masturbação. Precisa escolher evitar as coisas que prejudicam a sua saúde e adotar em sua vida princípios mais saudáveis, né? Obviamente esse texto não é um texto cristão, né? Apesar dele falar de oração, enfim, mas aqui eu acrescentaria que você precisa se arrepender do seu erro, você precisa buscar no Senhor força, né? Poder, para você poder se livrar desse vício. Eu já fui viciado
em drogas, né? E para mim, me libertar foi só pela misericórdia do Senhor. Deus foi quem me libertou, né? O poder não estava em mim. E eu conheço inúmeras outras pessoas que passaram pela mesma situação e foram libertas pelo poder do Senhor. Mas aí a gente precisa reconhecer que tem um problema, né? E também é justo falar que o vício na masturbação, na pornografia, ele muitas vezes é pior do que o próprio vício das drogas, ok? Bom, de fato, o processo é parecido com o vício. Em cérebro, tanto de viciados em drogas quanto de obesos, é comum haver um número reduzido de receptores de dopamina, o que faz com que circule mais dessa substância pelo corpo. A lógica é que uma rua sem bueiros, aqui está a comparação com a rua que eu havia falado. A lógica é a de uma rua sem bueiros, que alaga durante a tempestade, sem receptores para absorver a dopamina, ela sobra no cérebro. Né? Imagine uma rua alagada que não tenha bueiro para escoar a água. É mais ou menos o que acontece com o cérebro. E aqui algumas imagens de sinapse, né? Como acontece a sinapse, como os neurônios se comunicam, como os neurotransmissores se comunicam, né? E é interessante ver como o cérebro se ilumina, né? Com essas transmissões que acontecem. Só que quando há um excesso de dopamina, se vocês olharem aí no meu aqui está o canto direito da tela, vocês vão ver dois neurotransmissores ali se comunicando ali, né? Há uma comunicação ali. Quando há um excesso de dopamina, um desses não se abre. E aí você só tem um tentando se comunicar e o outro fechado. O cérebro fecha ele, é um mecanismo de defesa. E aí a dopamina fica espalhada no cérebro, ok? E perceba que ela diz assim, ó, que o texto diz assim, que tanto no cérebro do usuário de drogas, como no dos obesos, acontece algo semelhante. Eu vou mostrar para vocês aqui o cérebro de quem usa cocaína, mais um pouquinho para frente, e o cérebro de quem é obeso, né, viciado em comida. E vocês vão perceber que eles são muito semelhantes. Mas já chego lá. Bom, algumas armadilhas da dopamina. Tem um site chamado Termos Reais. Eles listaram 5 armadilhas, eu selecionei 4 aqui. As 4 primeiras eu quero mostrar para vocês. Bom, a primeira armadilha, pornografia, né? A gente já está falando sobre isso, né? Por motivos óbvios, ela ocupa o primeiro lugar. Ao contrário de certos alimentos ou drogas, simplesmente não há um limite para o quanto de pornografia você pode consumir. Qual que é a grande diferença da pornografia para as drogas? As drogas, chega uma hora que você para, ou você morre de overdose, né? Ou você para de usar, ou acaba o dinheiro, né? Existem várias razões que vão te parar o uso de droga, ok? No caso da pornografia, não tem limite. Ninguém sabe ao certo quanto tempo essas pessoas podem ficar assistindo pornografia. Existe uma experiência, eu ia colocar aqui, acabei não colocando, foi feita por um cientista chamado John C. Lilly. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver alguma coisa sobre ele. Esse John Lilly, ele fez uma pesquisa com macacos, colocou eletrodos no cérebro dos macacos, né? Num primeiro macaco, né, que é o que importa aqui para a gente, ele fez uma experiência parecida com a dos ratos. Ele colocou lá um botãozinho de prazer, né? Só que esse botão de prazer ele era limitado. Limitado não. Ele tinha um intervalo entre um prazer e outro, sabe? Assim, quando você apertava o botão uma vez, tinha um intervalo até o próximo momento de apertar. 3 minutos entre um aperto e outro, ok? E aí, o macaco veio e apertou uma vez. Aí ele teve que esperar 3 minutos para apertar de novo, né? Aí ele esperava mais 3 minutos para apertar de novo. O macaco ficou apertando o botão por 16 horas seguidas. Depois de 16 horas, ele dormiu 8 horas.
Ele acordou e apertou por mais 16 horas seguidas. Dormiu mais 8 horas. Acordou, apertou por mais 16 horas seguidas. Dormiu mais 8 horas. O macaco só queria apertar o botão e dormir. Era só isso que ele fazia. Ele não comia, não fazia nada. Então, eles tiveram que tirar esse macaco da experiência, porque ele ia morrer de fome. Né? Então, essa questão do prazer, enfim, o Lilly concluiu, né, pela experiência com o macaco, que nós suportaríamos, o ser humano suportaria, baseado na similaridade entre o macaco, que eles dizem que tem, né, eu não acredito nisso, entre o macaco e o ser humano, baseado nessa similaridade, ele concluiu que o ser humano aguenta 16 horas de prazer direto. Né? Então, segundo Lilly, esse é o tempo. Aqui na matéria do site, eles dizem que não sabem exatamente o tempo que a pessoa aguenta. Segundo Lilly, a pessoa aguenta 16 horas de prazer e 8 horas de sono. Ok? E a pornografia, só uma coisa interessante que eu coloquei aqui, que está no site lá, que eu trouxe para cá, né? Ele vai falar assim, que ao contrário de certos alimentos ou drogas, né, não tem um limite para a pornografia, aí diz assim, ó, que isso em conjunto com o fato de que há infinitas possibilidades para novos estímulos, quer dizer, a pornografia ela abre um leque absurdo de coisas que podem ser feitas, que entendam esse podem como as coisas que eles fazem, tá? Não há uma permissão bíblica para isso, tá bom? Isso é uma violação dos conceitos e dos ensinos doutrinários da Bíblia. Mas as pessoas, elas imaginam André, fértil para fazer coisas absurdas. Oi, Bruno. André, acho que você podia trocar a palavra podem por possível, né? Quantidade de Sim, vezes é possível. Acho que possível fazer muitas coisas, exato. Né? Você, por exemplo, tem pessoas que sentem prazer fazendo uma prática que se chama Golden Shower. São satanás que inventou um negócio desse, porque a prática se constitui em um urinar na cara do outro. Né? Então, mas fazem parte das práticas pornográficas, sabe? Coisas absurdas acontecem, né? Então é isso que ele traz aqui. A pornografia ela é infinitamente pior do que as drogas por conta das possibilidades de novos estímulos, né? E aí, sob a forma de gêneros extremos, fetiches, né? A pornografia ela se torna uma arma. O segundo maior, segundo o site ali, na lista deles, ali, o segundo maior meio de liberação de dopamina no cérebro são as mídias sociais. Né? Para mim, eu até escrevi aí, na verdade, os 4 itens aqui, para mim, não me surpreendeu, porque eu sei que eles causam esses estímulos. Né? E acho que não vai surpreender vocês também. Né? Ele vai falar que as mídias sociais são campeãs de distrações. Quem não sabia disso? Né? O problema é que elas treinam o usuário a precisar de pequenas e intermitentes doses de dopaminas várias vezes ao dia. O que a rede social faz? Ela vai fazendo com que o cérebro libere pequenas doses de dopamina, só que isso acontece várias vezes por dia. Todas as vezes que você acessa o WhatsApp, que você está esperando um like no Instagram, que você está esperando uma resposta no Tinder, né? Toda vez que isso acontece, Facebook, né, e todas essas mídias sociais que acontecem, TikTok, sei lá, tem tanta mídia social hoje, né? Eu uso basicamente 2, Facebook e WhatsApp, tá? As outras eu quase não uso. Instagram eu só uso quando alguém me fala, me mostra alguma coisa que está acontecendo, aí eu vou lá ver. O Twitter é a mesma coisa. E o Telegram eu tenho, mas só vai rolando mensagem lá e eu quase nunca vejo. Então, basicamente o WhatsApp e Facebook, mas isso serve para esses também. Então, provavelmente eu já sofri isso e sofro com isso, com essas liberações intermitentes diárias de dopamina, né? E aí, sabendo disso, a gente precisa se policiar mais, ok? O terceiro, também não vai ser surpresa para ninguém, games, Netflix e TV.
explosões, tramas de violências, paixões, todas desencadeiam picos de dopamina no nosso cérebro. Ok? Então, os jogos de videogame, né? Na minha época, eu lembro que a gente jogava Mario, Atari, é um negócio absurdo. Hoje os moleques têm um jogo aí, tem um tal de GTA aí que foi o Satanás que fez. Né? Ele nem mandou ninguém fazer. Ele mesmo fez aquele negócio. Sabe? Tem uns jogos aí que é só pela misericórdia. Então, assim, e esses jogos, eles liberam uma quantidade de dopamina absurda na mente das crianças, dos jovens, né? Inclusive, a OMS, em 2018, já reconheceu a compulsão pelos videogames como uma patologia de comportamento. Tem jovem que perde, diminui frequência na escola, desenvolve TDA, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Perde sono, noites acordados jogando videogame, né? Então, os efeitos são absurdos, né, nas crianças, adolescentes, jovens e até adultos também. Conheço um monte de caba véia aí que fica virando noite jogando videogame. O açúcar, né, também já é um vilão conhecido, a gente já fala do açúcar há muito tempo, né? Mas o açúcar eu quero chamar atenção para algumas questões aqui que são importantes. Bom, comer açúcar faz com que grandes quantidades de dopamina sejam liberadas. Ok. A frutose encontrada no açúcar, ela ultrapassa os nossos mecanismos normais de saciedade, promovendo resistência a um hormônio liberado por nossas células de gordura chamada leptina. O açúcar, ele é resistente à leptina. O que vai acontecer? Dá uma olhada nisso. A leptina trabalha para alcançar a homeostase, o equilíbrio, na quantidade de gordura que os nossos corpos carregam. Então, quem que equilibra a nossa quantidade de gordura? A leptina, ok? Quanto maiores são nossas células de gordura, mais leptina é segregada, sinalizando para o cérebro comer menos. Ao tornar o cérebro temporariamente resistente à leptina, que é o que a frutose faz, ela incentiva o armazenamento de gordura. Gente, eu estava vendo isso daqui e é interessante, porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo emagrecer, eu corro, eu ando, eu faço academia, faço não sei o quê, e não consegue emagrecer. Às vezes o problema pode estar na quantidade de açúcar que nós estamos ingerindo, porque ele coíbe, né, a leptina, e a leptina é quem avisa o cérebro, você tem que parar de comer. E aí o cérebro não tem esse time, né, não tem essa percepção, ele continua comendo, a gente continua comendo, e é por isso que não consegue, às vezes, perder peso quando a gente quer perder. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O advento do açúcar refinado, com o advento do açúcar refinado, vimos uma crescente incidência de obesidade e diabetes tipo 2. Tudo isso decorre do fato de que o açúcar funciona como uma substância aditiva, liberando grandes quantidades de dopamina, quando ingeridas, levando à dessensibilização ao excesso de consumo. Né? O cérebro ele perde a sensibilidade ao excesso de consumo, ele não percebe que o consumo é excessivo, ok? E aí, aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. À minha direita aqui, os dois cérebros apresentados, o do meio é de um usuário de cocaína e o mais à direita é de um obeso. Percebam as semelhanças que existem entre os dois cérebros. A forma como a cocaína e o excesso de comida, de gordura, no caso, agem no nosso cérebro, de forma muito semelhante. E a esquerda aqui é um cérebro normal, ok? Por que isso acontece, gente? Vamos lá. Por que quando alguém assiste pornografia é liberado dopamina? André, Porque no caso do usuário de droga... Oi, Bruno. deu 9h30, se você quiser, quando você quiser encerrar. 9h30? Tá. Então, eu vou parar, porque eu não quero iniciar essa questão dos neurônios espelho. Não, vamos fazer o seguinte, já que eu entrei aqui, só vou concluir essa questão dos neurônios espelho e a gente já para, Tranquilo, você que sabe. tá bom?
Mas obrigado, Bruno. É bom saber que aí eu já me controlo aqui. Por que isso acontece? Vamos lá. Existe uma diferença crucial aqui na forma de usar a droga. O viciado em cocaína, em heroína, a pessoa que come compulsivamente, todas essas drogas, né, porque a comida acaba se tornando uma droga também, quando ela é usada de forma compulsória, todas essas drogas, elas são ingeridas ou via oral, né, nasal, no caso da cocaína, oral, no caso da comida, ou venosa, no caso da heroína, né, aplicado na veia, entende? De uma forma ou de outra, seja qual for a forma, elas estão sendo ingeridas no corpo. Elas estão sendo ingeridas, né, aplicadas, colocadas dentro do corpo, seja pelo nariz, seja pela boca, seja pela veia, ok? A pornografia não. A pornografia é meramente visual. A gente vê a pornografia. Aí a pergunta é, por que as drogas que são colocadas no nosso corpo produzem o mesmo efeito da pornografia que não é colocada no nosso corpo, ela é apenas vista? Por que isso acontece? Por conta de alguns neurônios que nós temos, que são chamados, recentemente eles foram descobertos, se eu não me engano, na década de 90, são chamados de neurônios espelho. O que esses neurônios fazem? Um cientista, o que eles fazem, perdão? Eu vou só mostrar para vocês aqui o cientista, Giacomo Rizzolatti. É um cientista, neurofisiologista, ele descobriu esses neurônios espelho. Bom, deixa eu falar sobre esse slide aqui, aí eu já entro lá na descoberta dele. Alguns cientistas atribuem a relação às drogas aos neurônios espelho. Essas células cerebrais são nomeadas adequadamente porque disparam quando o indivíduo executa uma ação, mas também quando observam a mesma ação sendo executada por outra pessoa. As regiões do cérebro que estão ativas quando alguém está assistindo pornografia, presta atenção nisso, são as mesmas regiões do cérebro que estão ativas quando a pessoa está realmente fazendo o sexo. Quando a pessoa está realmente praticando, faltou aqui o finalzinho do texto, quando a pessoa está realmente praticando o sexo, as regiões do cérebro que são ativadas são as mesmas que são ativadas quando a pessoa está apenas vendo o sexo. Entende? Então, isso é devido aos neurônios espelhos. Aqui está o Giacomo Rizzolatti. Como que ele descobriu isso? Ele estava fazendo uma experiência com macacos, de novos eletrodos no cérebro dos macacos, né? E aí, depois a Sociedade Protetora dos Animais, o Greenpeace, cai matando em cima da gente. Só vale ressaltar que eu só estou mencionando a experiência que ele fez. Não estou dizendo nem que eu sou a favor e nem sou contra. Né? É bom deixar isso registrado, porque às vezes a gente apenas menciona um fato e alguém já nos vincula a ele como se nós fôssemos os praticantes, e não é o caso aqui. Né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele estava estudando alguns macacos, ligou alguns eletrodos no cérebro de alguns macacos, e ia fazendo tomografias, né, para ver como o cérebro se comportava, e ele, um macaco por vez, iam fazendo algumas ações lá, algumas coisas que eles colocaram para ser feitas, né? E aí o macaco ia, fazia o que tinha que fazer e voltava para junto do grupo. Vinha outro macaco, fazia o que tinha que fazer e voltava para junto do grupo, ok? E eles estavam reparando, prestando muita atenção no cérebro dos macacos enquanto eles estavam fazendo a atividade. E eles não perceberam, os macacos até então, que não estavam fazendo nada, que estavam apenas observando. De repente, eles passaram a observar esses macacos também. E o que eles perceberam? Que a área do cérebro do macaco que estava executando a ação, a área ativa do macaco que estava executando a ação,
era a mesma área do cérebro ativa no macaco que estava observando a ação. E aí, o que eles concluíram? É por isso, e por conta desses neurônios, que, por exemplo, nós assistimos uma notícia ruim e nós nos comovemos e choramos com a família da pessoa, por exemplo, que perdeu um filho. Porque os neurônios espelho nos levam a sentir a dor que aquela pessoa está sentindo como se fosse conosco. É por isso que às vezes a gente vê um filme de ação cheio de adrenalina, né, cheio de dopamina, e essa dopamina é liberada também no nosso cérebro, porque é como se nós estivéssemos lá no filme. É por isso que muitas pessoas assistiram Titanic e choraram. Foi por isso que muitas pessoas assistiram A Paixão de Cristo e morreram assistindo Paixão de Cristo. Tiveram um infarto quando eles se depararam com o tamanho do sofrimento de Jesus. Né? Sofrimento físico, obviamente, porque o filme não chega nem perto de retratar o sofrimento espiritual que Cristo teve. Né? As questões espirituais, obviamente, foram infinitamente maiores do que as questões físicas, os problemas físicos. A irmã White chega a dizer na meditação Cristo Triunfante que a possibilidade de separação do pai ele era tão grande que ele mal sentia a dor física. A dor física ele quase não sentia diante do que poderia ter acontecido ali dele se separar do pai. Mas o que acontece? Então, esses neurônios, eles são responsáveis. É por isso, voltando lá no pornográfico, lá, né, no adepto de pornografia, é por isso que quando uma pessoa assiste pornografia, o cérebro dela libera dopamina como se ela estivesse praticando a pornografia. E aí, no caso da cocaína, precisam ser ingeridas. A pornografia ela causa o mesmo efeito sem ser ingerida no corpo, obviamente que não dá, mas por conta desses neurônios espelho. Ok? Bom, eu vou parar por aqui, né? O cérebro ele é afetado fisicamente, mas a gente vai falar disso semana que vem, tá bom? Que Deus abençoe a todos e se os irmãos tiverem alguma pergunta para fazer, podem ficar à vontade.